Vamos lá. Eu desenvolvi uma síndrome teoricamente incurável, mas Deus me salvou. Eu quis falar um pouco mais sobre esse assunto com vocês, porque muita gente passa pelas mesmas coisas que eu passei, mas não vem a público para falar sobre esse assunto, e quando Deus salva, não vem agradecer. E o que eu quero fazer aqui é mostrar da palavra de Deus para você que acha que sua vida não tem mais jeito, ou que uma doença que você tem não tem mais cura. Eu vou te contar a minha história e a gente vai conversar um pouco mais sobre como você ainda pode ter fé, igual eu tive e estou tendo. Há um tempo atrás, sei lá, de uns meses atrás, eu era meio incrédulo, tá? Eu sempre acreditei em Deus, sempre fui uma pessoa que estudei na escola adventista desde cedo, meus pais sempre falaram sobre Deus, mas eu nunca acreditei, nunca consegui ver a força que realmente Deus tem sobre a vida de uma pessoa. Eu sou uma pessoa que pensa muito, eu tenho pensamentos hiper acelerados, estou estudando a questão de provavelmente eu ter um TDAH, realmente passado por psiquiatra, e na minha cabeça tudo tem que fazer sentido. Então, A mais A igual a B, 1 mais 1 igual a 2, se não tiver uma lógica racional por trás, eu não consigo acreditar. E Deus é mais ou menos isso. Deus não é uma lógica racional, é uma lógica espiritual. E na minha cabeça eu sempre achei que Deus estava dentro da gente, e é isso, vamos viver na vida, agindo da forma que devemos agir, e foi vivendo a vida assim desde quando eu era criança. Não gostava de ir para a igreja, afinal eu tinha algumas peculiaridades minhas de pessoas que me fizeram de alguma forma afastar do assunto igreja. E aí eu nunca tive a vontade de ir para a igreja, as pessoas sempre me convidavam e eu era aquela pessoa que falava, não quero, sai, não faz sentido isso para mim, eu acho que é coisa de doido, que quer ficar muito, sabe, em cima de algo que na verdade Deus está dentro da gente. Eu tinha uns raciocínios meio ruins assim. Um dia, vamos lá, agora contando um pouco mais sobre essa história de tudo o que eu passei e por que a minha síndrome tem a ver com depressão, e eu vou te explicar porque provavelmente deve ter muita gente que vai assistir esse vídeo e pode estar passando algo parecido, mas não faz ideia o que é. Então é importante esse vídeo justamente como um alerta, porque eu tenho certeza que, sei lá, eu já conheci bastante gente que tem coisas parecidas do que eu tive dessa síndrome e não faz ideia do que é. Acha que é algo normal e realmente não é normal, e eu vou explicar qual foi a história. De um tempo pra cá, isso começou mais ou menos ali em torno de 2019, tá? Hoje 2026. Eu sempre fui uma criança que eu tinha medo de morrer, tá? Meu maior medo da vida era a morte. Eu desenvolvi isso depois de ver um trauma meu de quando eu era criança, de uma menina que perdeu os pais. E aí eu comecei a ter medo da morte, meu avô morreu, eu comecei a ter medo dos meus pais morrerem, e isso foi desencadeando até o momento que eu comecei a virar adulto e simplesmente esse pensamento passar. Mas dentro de mim sempre teve esse... É até difícil de falar sobre isso, porque é algo que eu tô abrindo dentro de mim, sabe? E muita gente me conhece na internet, eu tenho mais de 12 milhões de seguidores totais, e eu nunca abri tanto quanto eu vou abrir nesse vídeo, então é super difícil. Bom, quando eu fui ficando mais adulto, esse medo foi passando, mas no fundo ele nunca foi resolvido. 2019, voltando, eu tive a primeira crise de desespero, de pânico, quando eu vi meu nariz sangrar, e isso não era normal. E não é algo, não precisa ter medo, essas coisas. Não, a síndrome do pânico, e eu não tô falando que essa é a síndrome do pânico, eu desenvolvi um outro tipo de síndrome, mas essa questão do pânico, ele acontece de forma que a gente não tem controle, simplesmente acontece. E eu lembro de me jogar no chão, achando que eu ia morrer, estava com minha esposa, só conseguia olhar para ela, na época que era minha namorada, e falar, eu te amo muito, não quero partir, etc. E no final era só um sangue no nariz. E a partir daí começou várias crises de pânico que eu não tinha controle. Foi parando, em 2024 aconteceu mais um problema comigo, onde eu quebrei o nariz, saiu bastante sangue, e no meu subconsciente eu achei também que eu estava morrendo, e voltou toda essa questão que não foi curada lá atrás, de novo, em 2024. Com isso, 2024, 2025 foram os anos que eu comecei a ter mais crises, então desde 2019 que tinha parado, voltou a ter novamente as crises, e foi aí que mais ou menos ali em julho de 2025, eu tive a maior crise de todas. E esse daqui, gente, antes de eu falar um pouco mais sobre isso, pode ser um assunto um pouco mais sério. É um assunto que às vezes pode te gerar algum tipo de gatilho. E eu entendo hoje o que é gatilho, tá? Antigamente eu não entendia. Eu ficava, como que alguém tem um gatilho sobre alguma coisa, sabe? E
Então é bom te avisar que às vezes é um assunto sério, denso, que se você não estiver bem consigo mesmo sobre esse assunto, é bom você nem assistir. Porque eu tô passando uma experiência minha que no final eu vou mostrar como eu saí dela. Mas ela vai ter gatilhos. Porque aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer pessoa. Julho de 2025, tava jogando poker. Eu vinha num trabalho de coisas que eu tava fazendo, como bebendo muito. Eu comecei a fumar pod, que tipo, naquela época, não sei nem por que eu comecei a fumar pod. Eu tava jogando poker toda hora. Era estresse, eram coisas que não tinham, tipo, medos que tava surgindo na minha cabeça que não tinha nada a ver, estresse com trabalho. E começou tudo isso a somar, até que em julho de 2025 eu estava numa viagem e eu tive uma desrealização muito forte. Desrealização é quando você meio que não entende, você tá perdido, parece que você tá enxergando. É uma situação que não há de explicar aqui, mas depois vocês se quiserem se aprofundar um pouco mais, você pode aprender um pouco mais sobre o que é isso. E a desrealização nada mais é do que uma crise de ansiedade hiper forte. Eu lembro que eu tava jogando poker muito estressado num campeonato que eu tava jogando. Na hora que eu perdi, a adrenalina subiu. Eu enxerguei tonto, eu comecei a ficar tonto, porque é normal, a adrenalina subiu, e eu fiquei com medo da minha tontura, que me ocasionou uma gastrite, então aquela dor no estômago rápido, e do nada eu desrealizei. E aí foi, cara, a partir daí foi os piores dias da minha vida, porque eu fiquei umas 2 semanas, tipo, muito longe. Eu não sabia onde eu tava, teoricamente, a vida não fazia muito sentido, eu comecei a ficar muito bugado mesmo, tipo, eu buguei minha mente. E é muito difícil falar sobre isso, porque foram coisas que me abalaram muito. E, cara, foram se passando os dias, eu fui melhorando, comecei a fazer um pouco mais de massagem, eu descobri que a massagem me acalmava, eu não tinha entendido ainda o que era aquilo, por que eu tava tão longe, eu tava me sentindo avoado, sabe? Parecia que tudo tava distante, visivelmente mesmo, era uma tontura, só que não era uma tontura, era algo estranho, e eu não conseguia explicar o que era. E aí foi melhorando com o tempo. Só que eu não fui curar, não fui atrás de psicólogo. Inclusive, quando eu fui atrás de psicólogo, piorou. Porque eu encontrei um psicólogo que fez um trabalho errado. Então, por isso a importância de você achar um psicólogo que tem a ver com você. Porque depois eu achei a minha psicóloga que conseguiu me ajudar bastante depois. Mas a primeira vez que eu achei o psicólogo, ele me atrapalhou, piorou. Porque as coisas que ele falava pra mim fez eu achar que eu tava ficando louco, sabe? E a sua cabeça, ela te bagunça, é normal. Se você começar a pensar uma coisa e confiar 100% que aquela coisa é real, aquela coisa vira real. E isso eu sei porque eu sempre... É muito louco, porque eu sempre achei... Eu sempre confiei na questão de que a mente cria a sua realidade. Eu tinha um bordão meu que eu criei que era: tá tudo no mindset, é só querer. E realmente é só querer. Na minha cabeça, tudo que eu quis, eu consegui. Desde criança, eu queria conhecer tal pessoa, tal famoso, não sei quem, eu conseguia. Tudo isso porque a minha mente planejava, materializava e acontecia. Só que a hora que visivelmente eu estava cansado internamente, a minha materialização foi pro lado ruim. E aí virou uma bola de neve. Então nessa época eu comecei a ter várias crises, elas iam e voltando, até que mais ou menos ali no final do ano, em outubro, eu tive um problema de sinusite. Eu nunca tinha tido sinusite, né? E essa sinusite fez eu ficar tonto, porque inflamou o meu labirinto. E a tontura do labirinto, eu não sei se alguém já teve que pode estar assistindo, ela é uma tontura muito ruim, porque você não consegue ficar de pé, tudo fica meio torto, você fica enjoado, você não consegue conversar com pessoas. É uma sensação muito ruim quando você tem realmente esse problema no labirinto. E ela dura normalmente 7 dias, 10 dias, é realmente bastante ruim, então eu fiquei de cama ali uns 7 a 10 dias. Só qual que foi o problema? Esse dia em específico, ele me gerou o começo de uma síndrome chamada TPPP, uma síndrome relativamente nova, tem estudos eu acho que desde 2014 apenas, que é a síndrome do transtorno postural perceptual persistente, TPPP, que nada mais é do que uma tontura que não passa nunca, 24 horas por dia, todos os dias da semana, e você tem que viver com essa tontura para sempre. Teoricamente. Estudos hoje dizem que não existe uma cura propriamente dita para TPPP. Não é tipo você vai tomar um remédio, uma cirurgia, alguma coisa assim que vai mudar de um dia para o outro, você vai parar de ter essa tontura. Não existe. Até o momento eu não sabia que era TPPP quando começou isso daí, então começou essas crises até depois de outubro. Só que eu comecei a perceber que eu tava ficando mais triste. Tipo, as coisas estavam começando a ficar um pouco mais tristes para mim, que também é um
é uma das coisas que o TPPP causa, não só tontura, ela aciona partes do cérebro que trazem a tristeza, que é o lado de alerta, e eu vou explicar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Bom, mas o que aconteceu foi justamente isso. Eu comecei a desenvolver isso, até que em novembro aconteceu algo muito específico, que eu não vou contar pra vocês, mas aconteceu uma coisa bem forte na minha cabeça, que dessa crise veio pensamentos acelerados que não passavam de jeito nenhum. Então eu pensava, tentava fugir, pensava, tentava fugir, pensava, tentava fugir, não conseguia, pensava, tentava... Virou uma bola de neve gigante que eu só queria ficar sentado, deitado, esperando acontecer as coisas, porque eu não sabia o que fazer. Eu tava começando a ficar tonto, porque até o momento eu não estava tão tonto assim, era como se fosse um residual do meu problema do labirinto, só que o pensamento acelerado de um jeito ao ponto que eu não conseguia mais trabalhar, tanto que eu parei de gravar vídeo, tipo assim, de novembro do ano passado até pouco tempo atrás eu tava sem gravar vídeo, porque eu não tava conseguindo mais trabalhar. E como? Se meu trabalho, ele depende da minha imagem. Foi algo que me atrapalhou bastante, até que um dia, imagina que eu tava pensando 24 horas sobre coisas e a minha cabeça matutando. Ao mesmo tempo eu tava começando a ficar tonto. Do nada, quando eu acordo num dia, eu não tava pensando mais exatamente nada. Só que ao mesmo tempo eu tava muito tonto. E não é uma tontura, gente. Deixa eu te explicar, não é uma tontura. Não é aquela tontura que a gente enxerga quando a gente tá com labirintite, não sei, alguns problemas normais, que você realmente vê tontura, que você não consegue ficar de pé e etc. Não. É uma tontura impossível de ser explicada. É uma tontura de desrealização. É uma tontura como se você estivesse longe de tudo. É como se aos arredores tudo ficasse estranho. Você não consegue ter a mesma perspectiva de vida, não é mais real. E aí começou um pensamento bizarro de que eu tava começando a ficar louco. Eu tipo, mano, eu tô ficando louco. Tipo, o que tá acontecendo? Tipo, será que eu morri? Inclusive, nesse mesmo tempo eu tava vendo um TikTok. E ó como que é louco essa questão dessa questão de gatilho. Eu não sabia o que era gatilho pra mim. Quando alguma pessoa falava, ó, esse vídeo tem gatilho, eu ficava tipo, gatilho, velho, que merda é essa? Até que eu vi um vídeo no TikTok falando o seguinte: você morreu em tal dia e agora você só vive achando que tá vivo. Mano, eu juro por Deus, apareceu isso pra mim. E eu daquele estado. Eu comecei a ficar maluco, gente. Eu comecei a achar que eu tava ficando louco, que eu já tinha morrido, sei lá. Cara, e não é que eu fiquei louco e tipo, até hoje eu tô louco. Não, é realmente uma crise de loucura. Uma crise de ansiedade tão forte ao ponto que você já não sabe mais o que é real e o que não é. E aí começa a minha história com a TPPP. Porque passou um dia, tava pior. Passou uma semana, tava pior. Passou um mês, não parava. Passou 2 meses, nada. Tô tonto ainda. E aí começa a vir pensamentos tristes, porque eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito. Tipo, eu amava ficar com pessoas, amava conversar, era muito ansioso com as coisas, eu adorava a vida, amo, eu tenho medo de morrer. Mas naquele momento, final do ano, só vinham pensamentos tristes, de tipo, se a vida não fazia sentido ou não. E eu não sabia o que era aquilo. Tipo, eu não tinha sentido. Eu falei, mas o que tá acontecendo comigo? Por que está acontecendo isso comigo, sendo que minha vida tava boa? Tinha dinheiro, tava ganhando dinheiro. Inclusive, quando eu fiquei mal, parecia que foi a época que eu mais ganhei dinheiro, porque a empresa continuou rodando e crescendo, sem mim. Tinha dinheiro, teoricamente era pra estar feliz. Por que eu tô tonto, triste, perdido na minha vida? Foi aí que, cara, sempre que eu falo isso, dá vontade de chorar. Foi aí que eu fui num caminho de, tipo, mano, procurar alguma coisa. Eu tinha que achar, cara. Eu tinha que achar algum jeito de resolver. Só que eu tinha medo de ir pra psicólogo. Primeiro que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, eu tava tonto. Pra mim, eu tava achando que eu tava com AVC, sei lá. Eu tava começando a achar que eu tava com AVC. Porque não é uma tontura normal, é uma tontura realmente muito forte, que não dá vontade de fazer nada. Você fica com medo de sair na rua, porque você não sabe se você vai cair. Só que você não vai cair, tipo, você não fica tonto propriamente dito. É muito difícil de explicar. Só que você vive a vida normal, só que você fica com medo das coisas. E aí eu fui atrás de entender o que era, achei que era AVC e etc. Fui atrás do psicólogo novo, que eu falei que, isso aí partiu da síndrome de pânico, então eu acredito que seja a ver com um pouco da minha cabeça. E aí, naquele momento, eu só queria tentar entender o que eu faria. Fui para um psiquiatra, um amigo meu me indicou um psiquiatra, cara, que mudou minha vida, porque o cara me atendeu, tipo, como se fosse o meu melhor amigo. Entendeu minha vida, minha história inteira, entendeu todo o caso. E nesse dia, eu tive que criar a coragem de tomar remédio. Gente, eu não queria tomar remédio, eu não queria. Era um preconceito, ao mesmo tempo um medo do amanhã, tipo, de saber o que pode acontecer comigo se eu
se eu tomar esse remédio? Tipo, porque eu já tinha lido que remédios, né, um pouco mais fortes, eles, tipo, te deixavam meio ruim, né? Mais ruim, né, por um tempo. E aí eu tinha medo do remédio, preconceito, o nome é antidepressivo. Eu não tava depressivo na minha cabeça. Eu só tava tendo um problema de tontura. Tava começando a ficar triste, mas eu nunca fui depressivo. Por que eu vou ter que tomar isso? E o médico falou, toma, confia em mim. E naquele momento, cara, eu não conseguia confiar mais em ninguém. Nem mesmo em mim mesmo. Eu não conseguia mais confiar em mim. Eu não sabia se daqui 5 minutos eu ia ter mais uma crise de ansiedade, onde eu não conseguia, achava que eu ia morrer. Ou daqui 10 minutos eu ia ficar realmente louco. Eu tava perdido. Só queria ficar deitado, com medo das coisas. E aí eu comecei a tomar o remédio. E o remédio, agora hoje eu entendo um pouco melhor, inclusive um alerta, o remédio ele te ajuda a diminuir o impacto que isso causa na sua vida. Então, não é porque o nome é antidepressivo que é porque você está depressivo. No final, a ansiedade são causas depressivas. Então, pela lógica, quem tem ansiedade alta, provavelmente já teve algum caso de depressão e não faz ideia. Então, o remédio de antidepressivo, ele serve para ansiedade generalizada também. Ele acalma. Ele desliga alguns neurotransmissores da serotonina, da noradrenalina, para justamente deixar você um pouco mais calmo. Eu não sou médico, tá? Não sou psiquiatra, não sou nada. Eu tô falando o que me falaram para mim. E nessa época eu comecei a tomar, e esse remédio, ele tem um problema que o seu cérebro, ele não... Imagina que ele tá assim, ó. Seu cérebro tá um monte de coisa acontecendo, um monte de pensamento, etc. E aí, quando você começa a tomar um remédio, ele tenta cortar esses pensamentos. Então eu tive complicações. Eu tive uns problemas de queimação no corpo muito forte, de eu acordar na noite, do nada, e com o corpo todo queimando por dentro, mas, tipo, não sei o que estava acontecendo. Eu fui pro médico várias vezes, e com isso eu passei 4 meses tomando remédio com muito problema. Muito. Parecia que só tava piorando com o remédio. E o médico, calma, vai dar certo, espera mais um pouco. Nesse meio tempo, o que aconteceu foi o seguinte, vamos lá. Aí, onde entra Deus nisso daqui? Eu passei 4 meses tomando remédio e nada acontecia. A ansiedade estava da mesma forma e voltava toda hora. A tontura fortíssima. Foi aí que, cara, um dia, do nada, eu tava deitado na cama, sozinho. Minha esposa, ela tava na academia. Eu lembro de ter pensado algumas coisas muito fortes na minha cabeça. Coisas que eu nunca tinha pensado. E mesmo tomando remédio, pensamentos estavam vindo muito forte. E eu tava, né, na primeira milimetragem ali do remédio. Então era o remédio... Eu tinha que subir ele, já não queria subir porque eu tava achando que não tava dando resultado. Então eu fiquei enrolando pra subir, etc. Bom, eu lembro que eu tava em casa sozinho, pensei em algumas coisas tão ruins que eu não sou uma pessoa de chorar e não sou uma pessoa de falar sobre isso. Sempre fui uma pessoa que eu guardei tudo pra dentro de mim e ninguém podia saber o que eu tava sentindo. Porque eu queria resolver eu mesmo. Eu nunca quis ser um peso na vida de outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que eu sabia lidar com meus próprios erros. E eu sei que qualquer erro que acontecesse na minha vida, qualquer problema que acontecesse na minha vida, o maior errado era eu mesmo. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Só que a partir daquele dia, eu não aguentei mais. Eu explodi. Eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar. Foi mais de 1 hora chorando. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E... nesse dia, eu não sei o que aconteceu. Hoje eu sei. Mas eu só pensava em me ajoelhar e orar. E pedir ajuda. Veio de dentro. Era algo que vinha do meu espírito que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nesse dia, eu orei. Falei pra fora. Soltei a voz. Antigamente eu achava que quem fazia isso era louco. E aquele dia eu tinha aceitado de eu parecer um louco, porque eu precisava de Deus. Foi aí que no mesmo instante eu mandei uma mensagem pra minha esposa naquele dia e falei o seguinte: amor, eu quero ir pra igreja. Pra ela isso daí era algo muito fora da realidade. Fora. Porque imagina o Guilherme, crítico, cético, 1 mais 1 igual a 2, que não via sentido na religião, na igreja, na questão de pedir a Deus as coisas. Hoje, do nada, pedi pra ir pra igreja. Do nada. Foi quando aquela esperança da fé, que hoje eu vejo que é a mentalidade, veio de dentro pra fora pra procurar ajuda. Chegando na igreja, aí foi um caso muito top, cara, muito top. É isso que fez eu me apaixonar por Deus, cara. Foi isso que me fez me apaixonar por isso que faltava na minha vida. Porque na minha vida, deixa eu explicar uma coisa, minha vida sempre foi dinheiro. Sempre foi dinheiro. Pra mim, tudo tinha que gerar dinheiro. Pessoas tinham que gerar dinheiro, momentos tinham que gerar dinheiro, tudo tinha que ser ROI. Tudo tem que... Return of Investment. Se não desse ROI, se não desse retorno sobre o investimento, não valeria a pena. Porque o que me motivava era ver dinheiro dentro da minha conta. E eu jovem,
já tinha dinheiro na conta e com o tempo descobri que também eu não tinha mais propósito, porque meu propósito foi baseado em cima de números e não em cima de propósito. O propósito da sua vida não deve ser números, não deve ser uma coisa específica. Ele deve ser um caminho. Eu entendi que o meu propósito não era chegar em algum lugar, era curtir o caminho e com isso ajudar pessoas a curtirem também. Então naquele momento eu peço para ir para a igreja para minha esposa que sempre foi da igreja, acabou se distanciando, mas também queria voltar para a igreja. A gente vai na igreja nesse dia, uma igreja perto da minha casa, Lagoinha, e chegando lá, eu já era muito crítico. Eles acabam falando um pouco mais sobre essa questão de dar dízimos e etc. Eu sempre fui muito contra, falei, por que eu vou dar dinheiro para a igreja e etc. Nunca dei, não ia dar. Então, na minha cabeça, eu sempre ia contra, mas nesse dia, a pastora foi fazer... Pensa que eu nunca mais tinha ido para a igreja. Fazia, sei lá, uns 10 anos que eu não ia na igreja. E nunca fui de ir na igreja. Então, imagina que nesse dia eu fui do nada e a pastora fez uma pregação que bateu exatamente em mim. E eu não tô falando que é tipo aquelas coisas genéricas, sabe? Tipo, parece que é genérico, que serve para todo mundo. Não, foi uma pregação que foi exatamente para mim. A pregação foi de uma história que tem na Bíblia. Eu sou meio ruim de lembrança dessas coisas da Bíblia, etc. Mas essa história me pegou. Sobre um jovem que ficou rico muito jovem. E eu não lembro exatamente se foi Jesus, mas quando Jesus foi falar com ele para ele aceitar a Deus, aceitar, né? E dar toda a sua fortuna para viver o nome de Deus, o jovem não aceitou. E isso na minha cabeça interligou exatamente o que faltava dentro da minha cabeça, que era: eu dou toda a atenção da minha vida pro dinheiro, mas eu esqueço de dar a minha atenção para quem realmente importa, que é Deus. E eu era esse jovem rico que não aceitou seguir a Deus, por medo de perder a sua fortuna. Cara, esse dia eu arrepiei. Eu sei que no final ali da Lagoinha eles têm uns negócios bem legais, que é que a gente canta, depois de cantar é muita cantoria, etc. Depois que canta, todo mundo fecha o olho e eles chamam lá pra frente. E aí eles chamam lá pra frente pra gente se entregar, aceitar de alguma forma. E aí eu lembro de fechar o olho e chorar, ir lá pra frente chorando. Uma pessoa, imagina uma pessoa que tinha vergonha de tudo, que não conseguia se abrir, chorar na frente de todo mundo. Eu lembro de pessoas tocando em mim, orando por mim, eu ouvindo palavras, chorando, e eu não parava de chorar porque eu senti Deus tocar no meu coração e falar: eu ainda aceito estar com você, seja bem-vindo à sua nova vida. E cara, isso me emocionou tanto, mas tanto. Eu juro por tudo, não é jurar por Deus, mas eu posso falar que a partir daquele dia, minha vida mudou. Porque algumas semanas depois, isso era muito louco, imagina que minha tontura não tinha melhorado até o exato momento. Eu fui na igreja, eu estava no meio do culto, que eu comecei a ir todo domingo, e do nada a minha tontura parou. E não parava fazia 8 meses. No meio do culto, ela parou. É bizarro. É como se eu tivesse entendido o recado. Depois ela voltou, obviamente, mas nunca tinha acontecido de parar. É como se eu tivesse entendido o recado. De acalma, filho, pode acalmar, que no final isso daí é uma ansiedade de propósito, e agora você achou o seu propósito. E a partir dali, cara, eu fui começando a me tratar um pouco mais, eu comecei a ir em médicos mais especializados, como um otorrino, que era especialista em cabeça, etc, né? E aí eu fui colocado, e aí ele me deu que eu tinha desenvolvido TPPP. Que é o transtorno postural perceptual persistente. E aí, inclusive ele até disse pra mim algumas coisas que, cara, muita gente tem, às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Tem gente que tem bem fraco e acha que é labirintite, sabe? Nossa, gente, eu tenho enxaqueca, tenho labirintite. Na verdade, é uma TPPP mais leve, tá? E aí ele acabou me explicando um pouco mais o que é isso e por que a minha foi tão forte. A TPPP nada mais é, só pra vocês entenderem. Sabe quando um caso de uma pessoa que sofre um acidente muito forte de carro e aí ela fica com medo absurdo de entrar em carro novamente? É mais ou menos isso. É como se o meu cérebro ele tivesse entrado algum dia no modo hiperalerta, provavelmente com medo da tontura, que ele começou a ter medo de ter mais tontura, que aí eu comecei a analisar o meu olho e ter mais medo de ter mais tontura e virava uma bola de neve e ele não saía do modo alerta. TPPP nada mais é do que isso, é quando o seu cérebro aciona partes
de sentimentos em alerta. E é por isso que eu comecei a ter também sentimentos de tristeza, de alguma forma voltou pensamentos de depressão que eu acreditava não ter, mas depois analisando um pouco melhor, eu sempre tive um pouco traços de depressão. E a TPPP me mostrou tudo isso com muito mais força, porque teoricamente seu cérebro está em alerta 24 horas. Por isso que eu fiquei quase um ano aí tonto, em alerta. Era bizarro. Dali pra frente, eu comecei um tratamento, que o tratamento nada mais é do que psicólogo, com muita força. Você precisa falar um pouco mais sobre vocês, sobre sua vida, porque a TPPP ela não se cura apenas com remédio, não existe remédio para curar isso. Ela se cura com você curando a sua depressão de alguma forma, porque você tem que parar de estar em alerta. Então, psicólogo, psiquiatra e ao mesmo tempo fazendo treinamento vestibular, que é uma fisioterapia vestibular onde eles ensinam a você, seu olho, a recalibrar isso daqui sem estar em alerta, a recalibrar a sua visão, sabe? E é por isso que eu tinha pensamentos de, será que eu tô ficando louco? Os casos, vocês podem pesquisar sobre isso. Os casos é exatamente o mesmo. A maioria das pessoas acham que está louco. Inclusive, eu achei outros amigos meus que viviam a mesma coisa que eu e eu não sabia. Influenciador também. Então, o que eu entendi é o seguinte, eu só seria curado se eu ficasse calmo ao ponto de entender o meu propósito, porque no final eu não ficava calmo, porque eu não sabia qual era o meu propósito. Foi aí que eu entendi. Meu propósito é corpo, mente e espírito. Tá com Deus. Porque não tem, eu não sei do dia da manhã, eu não tenho que cuidar do dia de amanhã, eu não tenho que cuidar se a minha tontura vai passar ou não. Eu não tenho. Tem que deixar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o dia de amanhã, só Ele sabe. E o que eu joguei na minha cabeça é que é o seguinte, meu propósito de vida seria ajudar o próximo, inclusive falando da palavra de Deus que me salvou. Me salvou. Lógico que com a ajuda dos médicos, dos profissionais, que foi Deus abrindo minha mente para conseguir achar as pessoas certas e colocando pessoas certas no meu caminho. Mas no final, nada disso seria resolvido se eu não tivesse tido a minha cabeça de tranquilidade de saber que eu estou guiado por Deus. E assim vem melhorando a minha TPPP. Gente, cara, a minha TPPP hoje, atualmente, ela tá, digamos ali, uns 95% curada. Eu tenho ainda momentos muito específicos, como em momentos que eu tô com ansiedade muito mais elevada, ou senão quando eu preciso fazer alguma coisa muito importante, ou se eu tomo muito café. Tipo, ainda surge algumas vezes, mas agora, cara, eu vivo. Agora eu consigo viver. Agora eu consigo trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes, com muito mais felicidade, dando mais importância para momentos pequenos, como ficar com a família, estar bem com os outros, tratar as pessoas bem, e tudo isso porque eu entendi que o sentido da vida não é dinheiro. É óbvio que ganhar dinheiro é muito bom, vou continuar ganhando dinheiro, obviamente, né? Não vou parar. Mas fica aí o meu alerta. Se você coloca todo o seu sentido em dinheiro, às vezes você pode estar errando. É bom gostar de dinheiro, é bom, mas lembre sempre de caminhar ao lado de Deus, tá? E se você tiver alguma coisa parecida, de tontura, etc., às vezes vê um médico, procura um médico. Acho que é importante. Psicólogo, às vezes, não sei. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De alguma forma, se servir de alerta, eu vou ficar muito feliz. Contem suas experiências aqui embaixo. Oh, meu Deus! Se sentir confortável. Abraço.